Boa noite, galera. Tudo bem? Tô começando a gostar dessa coisa, hein? Essas tal de live, né? É um bate-papo bacana pra gente entregar um pouquinho de conteúdo, né? Pra galera que tá começando, então acho muito bacana isso. Vamos falar de dente. Ô Marcinha, chama o Chicão! Fala, meu parceiro! Grande Dedé, estamos aí Então, bem, online. vamos começar a nossa live aí, né? Olha só, eu conversando com o Alan, né, sobre odontologia e tal, e aí veio a ideia de a gente conversar um pouquinho sobre a odontologia. Então, pô, eu vou contar um pouquinho, né, para vocês como que surgiu essa amizade, essa parte, né? Pô, 20 anos atrás, né, Alan? Nossa senhora, a gente tá Faz ficando tempo. velho. Velho de verdade, galera. Faz 20 anos que a gente se formou, mas que a gente se conheceu na faculdade faz 24 e meio, né? Porque foi 4 anos e É por meio. aí. Isso. Meu, é muito tempo. Já dá para ter um filho casado, hein? Imagina só, cara. Muito legal, olha. Então, o Alan foi meu colega de faculdade na Universidade Luterana do Brasil. E a gente formou em 99, lá em Canoas, né, no Rio Grande do Sul, ao lado aí de Porto Alegre. E depois da formatura acabou que a gente seguiu rumos diferentes, né? E eu acabei indo para Caxias do Sul, que eu sou natural de lá, e o Alan era natural de Porto Alegre, ficou em Porto Alegre, né? E a gente foi seguindo o nosso projeto de vida como dentistas, né? O Alan foi fazer a especialidade dele, que daqui a pouco ele vai falar, e eu, fazendo clínica, surgiu uma oportunidade, eu curti da ortodontia e, é isso que eu gosto, né? Até esse é um primeiro gatilho para quem ainda não é dentista, que eu acho que alinha melhor a galera hoje sai se formando já querendo ser um especialista em algo. Não é o que eu acredito que funciona, porque se eu saísse diretamente da faculdade escolhendo ser um especialista em alguma coisa, eu iria ser um especialista em pediatria, né? Porque eu curti pra caramba fazer pediatria dentro da faculdade e daí eu acabei desgostando da pediatria quando eu vim para dentro da, da, da clínica, no consultório. E, enfim, a partir desse momento, comecei a gostar da ortodontia, que era muito pouco utilizado dentro da nossa faculdade, né? E aí fiz a especialização. Mas então hoje a gente veio aqui para trocar um bate-bola, um papo sobre a odontologia mesmo, né? E eu queria apresentar a vocês aí um cara fantástico, que é especialista em cirurgia, né, Alan? E que formou há 20 anos dentro da odontologia, junto comigo lá dentro da Ubra, um cara muito bacana, tem muito conteúdo para passar para vocês. Pessoal, vamos receber aí o Alan Usual. Te apresenta, mano. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. O Dedé é um irmão que a vida me deu. Como ele falou, nós nos conhecemos na faculdade e desde lá a gente já tem um relacionamento, né? Uma afinidade. Só que cada um tomou o seu rumo, né? Na época, quando nós fizemos, era uma faculdade em Canoas e tinham pessoas de tudo que era lugar, né, Dedé? Colegas do interior, colegas de outros estados. Então é muito natural que isso acontecesse. Eu, no meu caso, né, eu comecei a minha carreira, bem como tu está dizendo, clinicando, né? Tendo experiência, que era, na realidade, naquela época, o mais recomendado. Inclusive, antes, nos anos 90, era obrigatório a gente
fazer 2 anos no mínimo de clínica, né, para ganhar uma experiência, e depois cada um escolhia o seu caminho, em termos de especialidade, se fosse o caso, né? A pessoa não é obrigada, né? Ela poderia muito bem se manter um dentista clínico. Nada de errado nisso. Não é melhor nem pior do que ninguém. Nesse período de lá para cá, muita coisa aconteceu na vida de todos nós, e na minha vida especialmente, né? Eu me atualizei muito, eu trabalhei aí sim durante 10 anos em clínica. Primeiro comecei a trabalhar com implantodontia, com reabilitação oral, tá? Que até hoje eu trabalho. E eu tinha aquela coisa assim que nem tu falou, né, que tu gostava de pediatria. Eu sempre fui apaixonado por cirurgia, né? E acabei tendo a oportunidade de fazer a minha pós-graduação na Santa Casa de Porto Alegre somente lá em 2009, 2008, 2009. O que aconteceu é que o mercado ele foi mudando nesse período, né? Eu acho que esse bate-bola a gente pode fazer até para as pessoas entenderem melhor, né? O que acontecia antes, né? Nós éramos dentistas e a gente não precisava tomar nenhuma atitude extramuros do consultório, né? Os nossos clientes, um indicava para o outro e a gente sempre tinha a nossa agenda cheia, lotada. Só que começou a haver um aumento muito grande, né, do número de faculdades, e também começou a se ter um aumento do número assim, de empresas, né, de investidores na odontologia. Então, nós, que no meu caso especialmente, que sou um dentista de consultório, a gente começou a ver assim, uma migração um pouco estranha de muitos clientes, né? E algo que nós não tomávamos muita atenção naquela época lá, nos anos 90, era a questão da gestão do consultório. Algo que hoje está muito em foco, né? O que quer dizer isso, né? Se você fosse somente bom tecnicamente, era o suficiente para você manter toda a sua clientela naquela época. Tanto é que a gente não se preocupava, né? E só que a gente sabe que o Brasil se não é o número 1, é o número 2 em termos de profissionais qualificados na odontologia. Então, profissional excelente tem por toda parte. E a gente começou a ver um outro viés da nossa profissão, que era a questão da gestão, ou seja, do relacionamento, né? Quanto o relacionamento com as pessoas fazia diferença. Às vezes, um dentista nem tão bom tecnicamente se sobrepunha sobre outro colega melhor do que ele. E isso fazia diferença o quê? No nosso bolso, né, Dedé? Com certeza. Eu acho que Então, o que aconteceu? Vamos entrar... Ô, Charles, só te interromper. O Charles falou que tá travando, mas para mim não tá aqui. Eu acho que deve ser a internet dele, hein? Para mim tá normal aqui. Segue aí, então. Tá me ouvindo bem? Bem. Então eu estava falando da diferença, né, que a gente tinha dessa questão do profissional tecnicamente competente, era algo suficiente lá nos anos 80, anos 90, e dos anos 2000 para cá, esse enfoque começou a mudar um pouco, né? Isso não seria mais nada do que obrigação, e a gestão, o relacionamento é o que realmente retinha a maioria dos clientes, né? As pessoas exigiam muito isso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar um pouco, né? Fiz a minha pós-graduação, mas comecei a estudar um pouco de gestão a partir ali de 2011. E aí a gente começou a ver o quê? E isso é uma coisa que tu pode até dar o teu depoimento, o avanço das clínicas em relação aos consultórios, né? Ou seja, grandes empresários começaram a investir e o avanço das clínicas começou a sobrepor a maioria dos consultórios. Tá? Até
Antes entrou aí um colega meu de ortodontia aí, que eu fiz muita ortodontia em Curitiba com o Cabreira, Paulinho, grande abraço aí. Ele é de Tuporana, aqui em Santa Catarina aqui. Mas o que eu vejo é o seguinte, Alan, o mercado veio mudando no sentido que o público começou a conhecer um pouquinho mais, em detrimento da internet. A internet ela foi lançada aí em 95, 99, ali que começou mais forte a internet. As pessoas começaram a ter muito mais informação na mão deles, né? Então o cliente começou a se tornar muito mais exigente com o avanço de número de dentistas dentro da odontologia, né? Então se tinha um dentista do lado de casa, e não mais um que tinha que ir um tempo atrás. Então, às vezes, o cara achava que era a mesma coisa, né? Então, eu vi que o mercado mudou, por causa da informação estava mais próximo. Além disso, aumentou o número de colegas, e além do que a gente está pensando em odontologia nesse sentido, além disso tudo, o paciente, o nosso cliente, ele hoje ele é super exigente com tudo. Ele quer entrar no seu consultório, no teu consultório, ou na clínica, ele quer ter um ambiente bonito, ser super bem atendido, isso é fundamental, né? O atendimento da nossa colaboradora, a secretária, tem que ser perfeito, né? O elo entre ela e o cliente às vezes é maior do que do profissional com o cliente. Então, esse elo é fundamental, né? Tá? Além desse detalhe, o ambiente tem que ser um ambiente bonito, cheiroso. Hoje as pessoas estão exigentes, velho. Tem que ser bonito, cheiroso. Tudo bem, não precisa ser um 5 estrelas, mas a pessoa quer entrar num ambiente bom, né? As pessoas querem hoje, né, dentro da internet, não querem mais entrar ali as revistas antigas. As revistas antigas dentro do consultório significa atraso para o colega, né? A pessoa quer uma internet, quer uma água, entendeu? Quer estar num ambiente como se sentisse em casa. Até porque, se a gente olhar para o atendimento odontológico, né, mano, ele causa medo nas pessoas. As pessoas têm medo de ir no dentista. Então, isso tudo fez com que a odontologia tivesse outra mudança, que 20% seria da eficiência prática no paciente, ou seja, tu vai fazer uma coisa certa, e 80% é da maneira que tu te mostra para o cliente. Da maneira que tu te mostra para ele. Justamente é o que eu falei, né? A questão da gestão, ela tomou uma proporção muito maior. Quando a gente tinha aquela ideia, né, de recém-formado, a gente queria fazer o que a gente amava, né, que nem tu disse. A especialidade que a gente amava. E a gente sabe que hoje as coisas são diferentes. O mercado é assim, ó. A empresa da gente tem que fazer o que o cliente ama e não o que a gente ama. Tá? Essa é uma realidade se você for ver no empresariado. O que a gente ama vai se tornar um hobby, na verdade. Então, esses conceitos foram mudando muito. E aí eu me aprofundei muito em gestão, né, para poder retomar tudo que eu tinha conquistado. Mas, o que aconteceu? Durante esse período, né, estudando gestão, eu comecei também a observar a questão de um conceito chamado de abastança, né? Ou seja, aquilo que a gente, com todos esses anos de trabalho, o que a gente tinha realmente acumulado, né? Tinha guardado para nós. E a gente via que a nossa vida ela era uma vida de muito retorno financeiro, mas muito gasto, muito retorno, muito gasto. Então essa questão da gestão ficou muito evidente, inclusive a nossa gestão interna, né, das nossas finanças. E o que aconteceu? Depois de um tempo, eu acabei conhecendo, né, uma outra, pensando em renda, né, pensando em como é que eu ia manter o meu patamar
trabalhando somente na odontologia, né? Essa era uma ideia que eu tinha desde formado, de que eu poderia trabalhar somente na odontologia ad eternum, né? Para manter um padrão de vida, uma meta que eu quisesse alcançar. E a gente foi vendo que, não que isso não seja possível, é possível. Só que existe um fator que eu acho que é uma coisa que a gente tem que comentar bastante com as pessoas, que é o fator tempo, né? Ou seja, a gente tem que necessariamente trocar o nosso tempo por dinheiro, né? Ou seja, se tu tá sozinho, se tu não tem uma equipe, se tu não tem mais pessoas trabalhando contigo, gerando mais renda para você, você vai ter que ficar mais tempo ali, no nosso caso, no mocho, né? Na cadeira do dentista. Cara, eu tenho um pensamento sobre toda essa história, que tu até tinha comentado sobre a questão de clínicas, né? E sobre essa outra questão da geração de grana, né? Eu vejo assim, existe o dentista e o dentista empreendedor, certo? O dentista é aquele que é o que executa a matéria, vamos dizer assim, né? Que executa a restauração, outra ortodontia, é aquele que está no campo, né? Tá? E o empreendedor é o que gerencia os dentistas, vamos dizer assim, tá? Mas tudo isso mostra que, se você for um dentista, como eu sou, ou como o Alan é, e for a pessoa que executa a tarefa ou faz a restauração do paciente, você vai ter um limite, um teto salarial. Porque tu vai conseguir atender até um certo momento do dia, né? E vai chegar um momento que tu tá até a sexta, sábado, domingo, tendo que atender, e tu vai ter um teto, não tem mais. Só que a vida fez com que muitas vezes até a gente aumentasse os nossos gastos. Quanto mais tu aumenta o nosso gasto, mais tu tem que trabalhar, né? Então tu tem que pensar mais fora da caixa, tu tem que pensar em novas fontes de renda, né? E para o dentista empreendedor, ele precisa não estar trabalhando ou ter pessoas trabalhando com ele, né? Então, ele até pode continuar sendo um executor, mas ele tem que ter uma equipe onde ele fature também com isso. E aí que vem a parte das clínicas, né? Porque aconteceu de uma gestão de a pessoa acertar uma engrenagem e ir corrigindo essa engrenagem depois de um tempo e, puf, estourou as franquias hoje, né? Que eu acreditei e acredito muito. Eu hoje atendo em 3 franquias da Odonto Excelência, tá? Que ela tem um padrão para atender a classe média, tá? Classe média. Tá? E ela tem um padrão de atendimento onde existe uma gerência que cuida das colaboradoras, das secretárias, a gerência que cuida com os dentistas, e isso faz a coisa dar muito certo. Só que cada clínica tem, vamos dizer assim, o seu proprietário, né? E o seu proprietário é que vai fazer a diferença. Por isso que eu digo aqui, a nossa gestão aqui de Indaial, Timbó e Pomerode, ali do Juarez, da Maristela, do Nardo lá em Pomerode, ela é perfeita nesse sentido, porque eles conseguem entender qual é o profissional que está dentro, se enquadra dentro da gestão da clínica, eles conseguem entender qual é a secretária que se enquadra dentro disso, e ou tu tá na gestão, ou não dá. Ou tu tá na gestão, ou tu não dá, e aí eles formam um time. Pô, e esse time, ele luta pelo negócio. Não é somente um empregado, entende? Ele luta pelo negócio. Aí a coisa funciona, né? Então eu vi nesse sentido, o dentista, que é uma ótima profissão para ter um salário. Cara, hoje eu vou te dizer assim, uma pessoa que ganha 5 mil reais, só 5 mil reais, tu pode pensar só, ele é muito além da que a maioria dos brasileiros ganham, né? E um dentista consegue faturar isso, né? Então, muito além do que muitos brasileiros ganham, a média do brasileiro é muito abaixo disso,
né? Então, pô, Mas eu quero... Pode falar. Eu quero colocar um outro parâmetro para ti nessa situação. Mas, veja bem, muitas vezes a gente entende essa situação, né, que é uma realidade, ou seja, que dentro da... Isso a gente pode estender para as outras profissões, dentro de um escritório de advocacia, dentro de uma academia, ou seja, quanto mais força de trabalho, mais renda. Mas muitas vezes você, como um profissional que trabalha num perfil mais individual, você não quer, e eu conheço muita gente assim, não quer se tornar talvez um gestor clínico, porque você vai ter que trabalhar tanto ou mais, só que em vez de ser na cadeira de dentista, vai ser ali no teu escritório dentro da clínica. Entendeu? Então aí que eu entro num outro modelo de negócio que eu comecei a observar. Tá? Eu comecei a observar e pensar como que eu poderia manter o meu perfil de trabalho clássico que eu gosto. Eu sou um cara técnico, né? Ou seja, eu fiz especialização, eu fiz uma série de atualizações. Se eu for botar no papel, e eu acho que no teu caso também, né, a maioria dos dentistas que foram se mantendo atualizados, o que a gente gastou, né, para se manter durante esses 20 anos é mais do que uma casa numa parte nobre de qualquer cidade grande. Tá? Então, aí eu comecei a analisar, sim, mas e o que ficou para mim, né, em termos de financeiramente, né, o que ficou para mim? Porque a gente ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Então eu comecei a analisar no mercado uma outra alternativa de renda. Eu abri a minha cabeça para isso, algo que antes nem passava na minha ideia. Né? E eu vi a necessidade disso. E aí a gente pode contar, olha, entrou o André Tadeucci, nosso colega de formatura. Um abraço, André. Nós estamos falando, o André é especialista, né? O André é especialista em implante lá em Caxias do Sul, né? Meu, a internet conecta as pessoas, né? Aí, eu tô aqui em Indaial, o Alan em Porto Alegre e o André lá de Caxias, olha só que legal. E nesse contexto, as clínicas vêm abafando um pouco o consultório particular. E aí eu entro dentro da questão, cara, tu tá certo nessa tua colocação, principalmente, vamos mentalizar agora o que eu fiquei pensando nos últimos tempos, tá? Vamos pensar que eu tivesse 5 investimentos, um é a odontologia e outro é outros negócios. Em cada um eu ganhasse R$2.000, tá? Então, eu tenho uma renda de 10 mil. Bah, ótimo, beleza. E daí dessa pandemia, a odontologia, eu não consegui, né? Fiquei sem trabalhar, não consegui trabalhar um mês. Pô, mas os outros negócios continuaram trabalhando. Então, nos outros negócios, eu consegui faturar 8. E na odontologia, 0, porque eu não consegui trabalhar. Puf, beleza, entendido isso. Agora, pensa no dentista, né? Que trabalha só como dentista. E ele ganha os mesmos 10 mil, né? E aí vem a pandemia e o cara não ganha nada. Cara, esse é o desespero. Esse é o desespero hoje da profissão, se acontece, se o cara não conseguiu enxergar de várias profissões, né? Não, de qualquer profissão. Isso. E não consegue enxergar que ele precisa ganhar um pouco aqui, um pouco lá, um pouco lá, um pouco cá. Mas nem sempre todo mundo tem grana para comprar um apartamento ou comprar uma sala comercial e ter um aluguel, né? Nem sempre tem isso, né? Porque hoje, lá em Caxias, que nem o André, para ter um resultado de R$2.000, tá? R$2.000, o cara tem que ter quase um apartamento de 1 milhão, os 700 mil, que é 0,5% que eles pagam de aluguel. Cara, é muita grana. Porque 1 milhão não é o que tu fatura, é o que tu sobra. Qual a garantia que esse apartamento vai estar sempre alugado? Não é verdade? É verdade. E a liquidez disso. Situações. E a liquidez, que as imobiliárias vão lá, avaliam ele a 1 milhão e tu não vende nunca a 1 milhão. Tu vende a 700 se tu quer, né? Não tem uma liquidez no imóvel tão boa. Ele é uma ótima fonte
de renda segura, mas a liquidez realmente não é tão forte. E aí o que aconteceu? Aí eu vou colocar aqui até o pessoal ver. Eu comecei a ler livros como este aqui, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, O Negócio do Século XXI, que começou a abrir a minha cabeça, entre outros livros, né, para um novo modelo de renda, algo que era totalmente fora de questão, né, se eu for voltar aí 10 anos na minha vida, 15 anos. E eu acho que isso a gente pode discutir, né, porque é um mercado, e aí nós estamos agora entrando a falar do mercado do marketing multinível, né. O Dedé tem muita propriedade para falar sobre esse mercado, ele está há mais tempo do que eu. Eu entrei nesse mercado através do Dedé. Eu na internet, olha a internet que acabou nos aproximando, né? Fazia quase 20 anos que a gente não se via e eu acho que nem se falava, talvez uma vez ou outra. E eu vi que o Dedé começou, o que me chamou a atenção, né? Aqui a gente fala independente de empresa, mas me chamou a atenção que o Dedé estava tendo um outro estilo de vida, o Dedé estava falando de novos negócios, de novas fontes de rendas, e algo que eu estava precisando muito, estava buscando muito para mim isso, pensando não só no momento de agora, mas pensando daqui a 10, daqui a 20 anos. Eu sou um cara que nem tu, a gente colocando aí o tempo de faculdade e estágios, eu fiz muito plantão, cara, muito plantão. São mais de 25 anos, né? E eu pensando assim, como é que vai ficar o meu corpo para atender? Eu já me lembro que nos últimos anos tinha épocas que eu passava anti-inflamatório em função da minha coluna, porque a nossa profissão, ela castiga muito a nossa saúde. E aí eu pensei assim, será que daqui a 10 anos eu vou estar com a mesma condição para trabalhar e ganhar o que eu ganho hoje? Ou seja, o meu tempo de trabalho. Aí a gente volta de novo naquela questão do tempo de cadeira, né? Que a gente tem que estar tudo bem, eu posso ganhar muito, mas eu tenho que estar das 7 da manhã às 8 da noite trabalhando pau e pau para manter um nível que eu queira manter. Então, eu acho que esse mercado, que é o marketing multinível, né, me chamou muito a atenção. Acho que tu até pode falar um pouco, em linhas gerais, para a gente divagar mais sobre isso. Cara, então assim, quando a gente foi apresentado, eu digo a gente, eu e a Deise, né, porque a gente empreende com empresa de venda direta e é pago como em níveis, como a gente chama multinível, né, a gente enxergou esse mercado, a gente visualizou porque a gente estava em busca de novas fontes de renda, né. Em 2015 alguém teve crise, né, e a gente estava, passei a vida inteira construindo um negócio, que era odontologia, e percebi lá em 2015 que, isso pode cair. E caiu, né, a minha renda, e a gente foi atrás, daí a cabeça abriu, eu preciso tirar os meus ovos só de um lugar e ir para vários. Isso é básico. Aí como é que eu vou fazer? Comprar um apartamento eu não consigo. Como é que eu vou fazer? Eu não consigo investir em nenhum outro lugar porque eu não tinha condição de alta liquidez. Aí eu vou para um negócio que seja uma empresa sólida e que eu tenha baixo custo, né? Daí, eu vi que essa empresa que a gente está trabalhando tinha um baixo custo, os produtos faziam total sentido para mim usar, e aí eu usei e compartilhei, que foi resultados que eu tive, compartilhei contigo e com outras pessoas. E aí eu vi que esse negócio é altamente escalável, ou seja, eu podia usar produtos com baixo custo, compartilhar o resultado que eu tinha, mostrar isso para as pessoas que a gente já faz no normal. Quando eu gosto de um restaurante, eu indico para as outras pessoas, só que eu não ganho nada. Então esse negócio é simples, não tem um custo, não tem um custo de aluguel, não tem custo de, por exemplo, de tu pagar funcionário e depois ter que demitir porque deu a crise, não tem. Questões trabalhistas, né? Não tem trabalhista, tu não precisa
Não, é isso aí. Como é o judiciário hoje no Brasil, né? Sentença de juiz é uma coisa tão complicada hoje, né? Então, eu vi muitos colegas com as suas empresas, assim, sofrerem em função disso, né? Não, e pensa que, por exemplo, tu trabalha com um produto, né? Trabalha com um produto que tu não desenvolveu, mas que foi altamente pesquisado o sabor, qual mercado lançar, qual mercado melhor que ele se insere, em que faixa de preço. Isso tu não fez nada, a empresa faz para ti. A logística, a empresa faz para ti, né? Tem sentido de tu empreender com algo que tu só precisa consumir e compartilhar? Não? Claro. Exatamente. Que tem. Eu acho que eu tô trabalhando paralelamente à odontologia há um ano e meio, e nesse mercado do marketing multinível, trabalhando, a gente chama part-time, né? Em tempo parcial. Me chamou muito a atenção o desenvolvimento pessoal que a gente ganha dentro desse mercado, né? Ou seja, vamos trazer hoje para a questão da pandemia que a gente está vivendo, né? A dificuldade das pessoas, o que as pessoas, qual é a recomendação, por exemplo, nós, como cirurgiões, dentistas, como médicos, hoje as pessoas querem muito nos ouvir. A gente tem que levar carinho para a pessoa, tem que levar uma palavra, tem que levar um conhecimento, né? As pessoas estão se sentindo muito sozinhas, né? E tudo que tu faz em benefício dessas pessoas, levando inclusive uma oportunidade, a gente volta de novo aqui a falar do negócio, né? Levando uma oportunidade, isso as pessoas nunca vão esquecer num momento de dificuldade como esse, né? Então a gente tem assistido uma série de lives falando do ponto de vista técnico, mas eu vejo hoje que o ponto de vista humano ele está muito em foco, né? Se você pega eu vi um grande empresário paulista, que ele é da LID, né? Que é aquela liga de empresários que contém aí 1/3 do PIB nacional, e ele falando, olha, eu posso trazer qualquer produto que eu quiser da China, por exemplo, o filho dele tinha negócios com a China, ele tem vários negócios, eu posso contratar qualquer profissional aqui no Brasil, e tem N profissionais de N áreas muito qualificados, mas existe um fator diferencial hoje que as pessoas têm que entender, que é o ser humano, né? Ou seja, aquela pessoa que se relaciona melhor, que traz uma oportunidade para ti, faz toda a diferença na tua vida, né? E aí aqui a gente está falando de oportunidade, de conhecer, né? De abrir a cabeça, de dizer para a pessoa, olha, deixa eu te apresentar uma oportunidade. Do que tu está precisando? Como é que vai ser o teu trabalho daqui para frente? Quantas pessoas a gente está vendo demissões a rodo no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, que valor que tem isso, né? A gente trazer uma esperança para a pessoa, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, né? A gente tem que ouvir as pessoas. Na verdade, a gente está querendo compartilhar uma visão que a gente não teve isso quando a gente se formou, entendeu? A faculdade ela não te ensina a gerir nada, a vida financeira. Ela te ensina a gerir a parte execução. A parte financeira nem a escola ensina, né? E eu acho que é bastante importante. E o americano ele é muito mais empreendedor, tá? Por quê? Porque lá eles têm muito mais essa noção de gerir a parte financeira. E não é por nada que o marketing de rede, de multinível, de relacionamento, queiram como chamar, né? Ele está em mais de 90% das famílias americanas, porque as pessoas querem consumir produto a preço de custo, diretamente da indústria, sem atravessador, né? E além disso, quem disse que se eu indicar um produto para uma pessoa, eu não posso ganhar
como recompensa por ter feito bem para mim e eu ter apresentado algo que faria bem para a pessoa, mas se eu não tivesse falado, essa empresa não teria chegado até ela. Eu vejo a Ellen aqui, ela é a minha gerente da Invisalign aqui, né? E ela me manda todos os vídeos e tal. Tá. Por que a Invisalign não dá uma, por exemplo, tô trazendo esse mercado para cá, o que muitas clínicas já fizeram. Vou dar outros exemplos. Por que a Invisalign não traz isso? Por exemplo, se eu indicar um novo dentista para representar a marca dentro da Invisalign, a Invisalign deveria me bonificar porque eu estou falando bem da empresa para outra pessoa. Nada mais que o mercado de multinível trabalha dessa forma. Tu tá falando bem do produto, fez sentido para ti, você gostou, compartilhou com as pessoas, falou bem, a empresa te paga, porque ela entende que a propaganda boca a boca é a melhor propaganda que existe, né? E as clínicas odontológicas, que eu falo da franquia, elas inteligentemente fizeram isso, né? Porque se um paciente que vem fazendo um tratamento e indicar outro, ela vai ganhar um desconto conforme o tratamento do outro. O que é isso? Isso é indicação, e quem não quer ganhar um a mais ali? Então, vamos supor que o meu paciente já gostou do atendimento, está gostando do como eu trago para a pessoa. Por que ele não indicaria? Agora, se eu disser para ele que ele vai ganhar desconto de, sei lá, vamos supor, o 5% de desconto no tratamento conforme o que ele indicar vai fazer. Se eu dissesse para ele, tu acha que ele não iria falar bem da clínica, queria trazer mais? É lógico que ele gostaria. E a mesma coisa seria com a Invisalign. Se eu indicasse, por exemplo, a Invisalign para outro doutor, né? E o doutor fosse lá, se credenciasse e ele gerasse para a empresa 50 mil de faturamento, porque ele é um baita ortodontista, por que eu vou indicar se eu não ganho nada? O mercado de multinível, de marketing, ele é inteligente, velho. Ele tem há 100 anos. E ele está ensinando que as clínicas inteligentes e as franquias inteligentes estão captando, né? Só as pessoas que têm, às vezes, um preconceito porque não conhecem o mercado, às vezes não entendem isso. Mas muitas vezes algumas pessoas fazem já em seus consultórios algo dessa parte, né? Por intuição, né? Por intuição. Mas, olha, várias e vários negócios estão utilizando o que o mercado multinível faz. Então é mais importante a gente entender que a gente precisa abrir os olhos para outros mercados e não ficar somente sentado olhando para a cadeira do dentista esperando o paciente chegar, porque hoje não acontece mais dessa forma. Sem dúvida nenhuma. E fora... Se você está vinculado a uma empresa sólida, uma empresa que tem um acesso mundial, né, conexões mundiais, uma série de benefícios que a pessoa que representa essa empresa nesse mercado, ela ganha, né? Eu falei aqui do desenvolvimento pessoal, né, eu falei do retorno financeiro, que nem você está falando, viagens internacionais, uma série de possibilidades de network que a gente tem, né? A gente tem acesso a pessoas que se desenvolveram muito dentro desse negócio, né? Na nossa profissão, a gente sabe o quão importante foi cada um de nós ter os nossos mentores, né? Para a gente se desenvolver, né? Dentro da odontologia. E aqui nesse mercado é a mesma coisa, né? Você ter grandes mentores, você ter acesso a pessoas sábias que conseguiram de fato resultados, né? Porque não adianta a gente... E esse é um outro preconceito, né? Às vezes a pessoa que recebe essa oportunidade, ela vai perguntar sobre esse mercado para pessoas que às vezes nem trabalharam no mercado, ouviram falar, né? Eu acho que isso aí tu podia dizer com propriedade, né? O
quão importante é a gente falar com quem realmente teve resultado. Na verdade, é igual a construir uma casa, velho. Quando tu vai construir uma casa, tu vai pedir opinião pro dentista ou pro engenheiro e arquiteto? Exatamente. Então, acontece que o mercado multinível, ele teve maus profissionais que não souberam trabalhar o mercado. E aí, encher o saco de algumas pessoas. E aí, acho que é só para quebrado. Quebrado, que não deu certo, que não isso, que não é aquilo. E não é verdade. O mercado hoje, tá, que mais fatura e mais faz milionários é o mercado das vendas diretas, que é pago em níveis, cada empresa conforme o seu. Só que agora a gente precisa ter em mente que, num mercado que nem a gente tem hoje, que, por exemplo, aqui nós estamos voltando a trabalhar, né? Mas em outros estados não, né? Então, a gente tem que estar atento ao multinível, a gente tem que estar atento ao marketing digital, a gente não pode deixar despercebido nada, porque todas as fontes de renda hoje são importantes a gente ter. E o marketing digital trabalha junto com o marketing multinível, trabalha junto com a odontologia. Inclusive, hoje eu li uma reportagem que já está comprovado. Hoje, 70% dos negócios são digitais. Estão acontecendo de forma digital. E isso é irreversível. Eu digo que essa pandemia vai transformar 1 ano em 10 na internet. Quem não tiver com a cara dele na internet, esquece, tá? Porque hoje a atenção é através disso. Uma vez, cara, eu me lembro, a gente ia comprar um carro, a gente olhava lá os classificados do jornal, velho, né? Sim. Hoje a gente tá vendo os jornais não serem mais impressos, velho. Entendeu? Só ter site, tu ter ele online. E se tu quiser impresso, é caro. Entende? O que isso significa? Que o mercado está mudando. Atenção às rádios. Veja a rádio. Rádio existe muito ainda. Dentro do carro a gente ouve muito. Mas quantas rádios estão fazendo lives? Quantas rádios estão online através de aplicativos no celular? Então, gente, a gente precisa parar, olhar para frente e entender todos os mercados, porque esqueça, não vai, hoje, quem está crescendo agora, não vai ser uma profissão só que vai se manter. Se a gente ficar nessa que só uma profissão, ou tu nasceu rico e tu tem muita grana e isso tu vai gastar e ainda vai dar para você, ou tu vai ter que fazer mais que uma coisa, né? E você pega, uma só não vai te dar. Exatamente. Aí você pega, por exemplo, a gente de novo falando de pessoas que já tiveram resultado nesse mercado, eles continuam tendo outros negócios paralelamente a esse mercado. Então, esse é um conceito definido, é aquela frase bem clichê, né? Nós não vamos deixar os nossos ovos somente em uma cesta. O risco é muito grande. E hoje, olha, não sei quantos % das pessoas está sentindo esse problema de ter só uma fonte de renda. É gravíssimo isso. Então, a gente veio aqui mais fazer um bate-bola hoje, né? Para que a gente conseguisse compartilhar um pouquinho da visão, tanto minha quanto do Alan, com as pessoas. Que a gente é dentista, formação dentista, beleza. A gente vai ser até o final da vida, vai pegar toda a nossa profissão e vai seguir, a gente ama de paixão isso. Só que a gente não pode deixar de olhar para o lado e cuidar da nossa família. Como? Financeiramente, a gente tem que criar novas fontes de renda. É assim que o Robert Kiyosaki fala, né? Nós temos que criar ativos, né? E esses ativos, hoje, construírem a tua renda, né? Esses ativos, como a gente constrói ativos? A gente constrói ativos comprando apartamentos, que hoje é para a minoria das pessoas,
né? Ou constrói ativos trabalhando em mercados como o marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento nos traz isso, um ativo, né? Porque ele pode ser herdado pelos teus filhos. Isso bateu muito fundo no nosso coração, meu e da Daisy, né? Sim. Porque a gente tinha muito isso na cabeça, sabe? Pô, daqui um tempo, quando a gente não tiver mais nesse mundo, a gente vai para um próximo, né? Aonde que nossos filhos vão estar amparados. Eu não estava sentindo que eu ia poder construir uma imensidão de bens que eles pudessem se amparar. Agora, eu visualizo que com o marketing eu posso construir uma rede de ativos que pode dar para eles uma segurança. Eles podem passar para eles e para os netos, né? Essa é uma coisa muito impactante, que nenhum negócio consegue fazer isso bem, porque se eu montar minha clínica e eles não gerirem bem, eles quebram logo. E sem falar que, de novo, a gente volta na questão do tempo, né? A troca no modelo tradicional, que é o modelo da pessoa ser um empregado ou ser um autônomo, necessariamente eu tenho que trocar o meu tempo por dinheiro. Aí tu pega que, bom, tudo bem, a gente não é um grande empresário como o dono do Zafari, o dono de uma grande rede de farmácias, que ele não precisa estar ali para o negócio dele estar funcionando. Olha, só te interromper. Tu tá falando em rede. Tu viu que legal? É uma rede. O marketing de relacionamento é uma rede. Eu ia completar justamente isso. Como eu não posso ser um dono de um Zafari, um dono de uma grande rede de farmácias, um grande investidor, o marketing multinível me dá a oportunidade de estar, vamos falar aqui de quadrante, num quadrante onde eu posso chegar num nível como esse, né? Ou seja, de ter, de novo voltando no conceito de abastança, né? Ou seja, de ter uma renda, em determinado momento, aquela renda guardada, aquela vida com qualidade, poder aproveitar realmente e continuar ganhando. Eu estou dormindo, o marketing multinível, como ele é mundial, né? Você pode ter parceiros dentro do seu negócio fora do Brasil. Você pode ter no Japão, a gente vai dormir agora e na minha rede tem gente trabalhando e gerando renda para a minha rede. E eu vou ser pago por isso. Porque eu convidei essa pessoa para estar na minha rede. Isso é fantástico, né? Eu acho que tinha que frisar muito para as pessoas entenderem. Uma grande diferença que eu vejo no modelo de negócio, até conversando hoje com o Rodrigo Haddad, no nosso mercado tradicional, como dentista, se eu sou um ortodontista e eu passar toda a minha informação, meu conhecimento para o meu colega, ele pode montar um consultório do lado e pegar toda a minha clientela por alguma coisa, ou por preço, né? Ou por o consultório ser mais moderno, ou alguma coisa assim, né? Ou para ele entender melhor como tratar o paciente, e eu ainda não entendi isso, e ele conseguir mais pacientes. Mas se eu passar todo esse meu conhecimento, eu não ganho nada com isso. Agora, no mercado do multinível, do marketing de relacionamento, marketing de rede, se eu passar todo o meu conhecimento para o Alan ou para outras pessoas, eles vão ganhar dinheiro. E eles ganhando dinheiro, a gente também se beneficia por isso, mas eles só estão ganhando dinheiro porque a gente passou o conhecimento. Essa é a parte legal, né? O meu crescimento está associado ao crescimento das pessoas que eu estou trazendo para o negócio. Se elas não tiverem crescimento, eu não cresço, né? É muito impactante isso, né? O crescimento pessoal, financeiro das pessoas da minha equipe são fantásticos quando eles geram também para mim, né? Então eu só cresço se as pessoas do meu time crescerem. Então isso não existe em nenhum mercado. É o que a gente chama do jogo de ganha-ganha, né? Que no nosso mercado tradicional, vamos falar a verdade, não é assim. Não é assim. E aqui ele realmente acontece. Então é fantástico. Eu acho que a ideia central da nossa conversa
era falar da odontologia. Acho que muitos colegas, eu vi que muitos colegas dentistas passaram por aqui, eu pude ver, e também falar dessa nova alternativa. Na verdade, ela não é nova, ela é muito antiga, né? Mas agora está ficando aberto a todos, né? Com empresas realmente muito fantásticas. E pensa que as pessoas têm um preconceito com vendas, certo? Existe um preconceito com vendas. Mas, como Caio Carneiro gosta de falar, só tem uma profissão, só tem uma: vendas, né? Tu vende o teu tempo para entregar teu serviço para o teu cliente. Tu vende você para casar, né, Deise? Você vende qualquer coisa, né? Você vende. Se não tiver venda na tua vida, se você não aprender a vender, a cuidar do teu cliente, esquece. Tu não vai conseguir um ganho legal para tua família, para ti ou para outras pessoas também. Tudo é venda, né? Então é importante a gente entender que a venda faz parte, né? A venda faz parte. Eu, para vender a ortodontia, eu preciso vender. Mas uma coisa, às vezes, as pessoas não entendem, que no mercado do marketing de relacionamento, tu convidar alguma pessoa, né, e ela disser não para ti, às vezes tu fica chateado. Putz, essa pessoa não sei, não gostou de mim, é alguma coisa comigo, e não é, né? E não é. Mas o que acontece? A gente tem que entender que, por exemplo, numa loja, eu tenho uma loja, né? As pessoas passam na frente da loja, né? Mas nem todo mundo que passa na loja entra. E não é todo mundo que entra que compra. Então eu tenho que ter essa visão de empreendedor, que no marketing de relacionamento eu vou tomar muito não. As pessoas não vão querer. E assim também vai ter alguém vai querer fazer, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Que o nosso mercado é de vendas e que tem muitas pessoas que não vão entender. Porque talvez na vida delas, né? Elas não estejam no momento. As pessoas precisam entender que você tem uma curva de aprendizado, uma curva de desenvolvimento num novo negócio. Quanto tempo todos nós que temos uma profissão levamos até que a gente aprendesse e pudesse exercer essa profissão e pudesse ser remunerado, ou seja, anos depois. Aqui existe uma diferença, a gente vai aprendendo e já vai sendo remunerado. Perfeito. Aí tem que ficar muito claro isso. Mas a partir do primeiro dia tu já pode ser remunerado, né? Exatamente, a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Existe muito preconceito realmente, mas é falta de conhecimento. Isso. Então, realmente, a pessoa tem que querer ouvir. Talvez não seja o momento dela ouvir, né? Se ela está te dizendo um não, talvez não seja o momento. Né? Não quer dizer que ali na frente ela não vai abrir os olhos. Até porque tem um reloginho, né? Às vezes da vida. Tu pode estar no meio-dia, que é a época de maior sucesso da tua vida, independente do negócio que tu faz ou do que você empreende. Mas esse relógio não para. E vai ter o baixo, vai ter no meio, vai ter às 6 horas, que é o momento maior de baixa da tua vida, mas tu pode retornar. Como vai ser isso? De que maneira tu vai enxergar isso? Vai ser de maneiras, às vezes, que tu precisa olhar para outros negócios e entender que a tua vida não é só aquele mundinho, né? Que tu precisa de enxergar que as tuas rendas podem ser múltiplas, né? Eu fico pensando hoje, né? Que olha só, eu atendo em 8 cidades, né? Quase assim, se eu tivesse em cada cidade R$1.000 de ganho, eu estaria ganhando 8 mil, vamos supor, né? Tá? Bruto. Agora, fechou uma cidade que não pode ser atendida, aconteceu um problema lá. Beleza, eu ganho 7.
certo? Agora, pensa que se eu atender só naquela cidade e ganhasse os meus 8 mil, não ganho nada. Então, a nossa ideia aqui é passar essa visão para quem está assistindo ou quem vai assistir depois, é que você precisa abrir um pouco a mente para que você possa empreender em outros mercados, que você possa fazer uma renda a mais. Uma renda a mais pode ser de 1.000, como pode ser de 50 mil. Vai depender somente de você. Não tem dúvida. Não tenha dúvida mesmo. Então, acho que o recado era esse, né, Dedé? Eu fico muito feliz aqui, eu vi muitas pessoas passarem por aqui, pessoas que conviveram conosco, inclusive colegas de formatura, que a gente já até, assim como eu não falava contigo há muito tempo, eu vi aqui outros colegas, depois a gente pode até voltar a falar com eles, e outras pessoas, eu vi um grande professor meu passou aqui, que é uma autoridade hoje na cirurgia bucomaxilofacial e na estomatologia, nos prestigiando, e outras pessoas amigas aqui também que já trabalham nesse meio, e então hoje, então voltando um pouquinho na questão do momento que a gente vive, né? Hoje é um momento da gente trocar realmente, da gente doar as informações, né? Sem o interesse imediato de receber algo em troca. Quem não entender isso vai perder espaço, né? Vai chegar um momento, nós estamos num momento que eu entendo que é uma demanda reprimida, né? Ou seja, está todo mundo não sabendo muito como as coisas vão acontecer. Mas as comportas em algum momento vão abrir, ou seja, as pessoas vão voltar a consumir, né? E quem de nós vai estar preparado nesse momento, né? Ou seja, o que a gente está vivendo agora é um momento de preparação. Todos nós temos que nos preparar, né? E é um momento de muito relacionamento. Pessoal, vamos agradecer todo mundo que ficou quase 1 hora. Nós vamos ter que encerrar a live, senão ela não salva aqui no Instagram também, né? Então, galera, obrigado, Alan, por compartilhar. Nós vamos marcar outro momento de conversa, assim, que tá muito boa essa conversa, né? Então, muito boa. Né? Valeu pela atenção. Pô, Celeste, entrou atrasada. Olha a live lá no início, né? Cara, obrigado pela tua atenção aí, velho. Uma ótima semana. Eu, depois dos meus 30 pacientes hoje, eu atendi 30 pacientes aqui, ó. Tô na live aí pra gente compartilhar a visão de como vai ser os próximos anos. E que nem diria Jim Rohn, né? Vai ter anos de baixa e vai ter anos de crescimento. Ou você está embaixo ou em crescimento, depende de como tu enxerga as coisas. E valeu, galera. Estar preparado. Isso. Um grande abraço para vocês aí. Valeu. Valeu, tchau.